E meu querido amigo Bem-vindo Siqueira gravou esse vídeo aqui. Eu queria mostrar para vocês, antes da gente começar a leitura do noticiário. Vamos lá. Lula morrer. Claro, todos nós. E se Lula morrer? Claro, todos nós vamos morrer um dia. Mas eu não creio que seja agora. Vejam. A nação acordou tensa, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e caminhando, tentando se equilibrar no centro. Acordou tensa com a notícia do internamento do presidente Lula, que passou por uma cirurgia do crânio, um hematoma, fruto da sua queda em outubro. Um hematoma que, segundo alguns neurologistas, pode deixar sequelas, uma cirurgia que pode deixar sequelas, afetar a fala, a motricidade, ter várias relações paralelas, situações paralelas, efeitos colaterais. Mas eu não creio que Lula vá morrer agora. Lula é um personagem épico, com uma vida epopeica. Lula é um personagem grego. Épico porque ele forma uma nação, construiu uma nação. Nos seus 3 governos, além do governo de Dilma, moldou perfeitamente a face do Brasil. Ofereceu alternativas e oferece ainda alternativas para a construção da nossa nacionalidade. É nesse aspecto. Obrigado, Douglas. Beijo. Saudades de você. E epopeico, porque relata, a sua vida relata a epopeia de um nordestino faminto, pobre, miserável, que vem num pau de arara para São Paulo, dormindo noite após noite embaixo do caminhão, se alimentando de rapadura e farinha, e chega ao mais alto posto da nação brasileira por 3 vezes. E continua. É um herói grego, relatando toda a sua trajetória, se vocês observarem. Ele não é um oficial, um tenentezinho formado na elitista Academia Militar das Agulhas Negras, que depois se transformou em terrorista e foi expulso da instituição do Exército, e que depois passou 30 anos à sombra no baixo clero do Congresso, se alimentando das tetas do Estado por salários de 30 anos, criando toda a sua família para se alimentar das tetas do Estado. Não passou, este ser abjeto do qual estou me referindo, não Lula, não passou por prisões, pela perda da mulher, por processos, por humilhações, por lutas, por detenções, por angústias, por fome. Não. Lula, nesse ponto, é epopeico. O outro é um mito de pés de barro. Na primeira água se dissolve, como está acontecendo agora. Mas e se Lula morrer? Bom, Lula vai morrer um dia, não há de ser agora. Vamos pedir a Deus, vamos pedir a todos os guias espirituais, aos arcanjos, aos anjos, que façam uma proteção em torno dele e o restaure sua saúde, que ele possa estar conosco o mais breve possível, continuando a governar o nosso Brasil. Mas e se ele morrer? Essa pergunta não sou eu que coloco. Dada a idade avançada, tanto minha quanto de Lula, essa questão é colocada no dia presente. É uma questão emergente, imediata. Hoje mesmo eu estou indo ao cartório, aqui em Portugal, refazer um testamento que eu fiz para os meus herdeiros. A gente tem que estar sempre preparado. Chega uma idade em que a gente se prepara naturalmente, normalmente, sem nenhum desespero, para a nossa passagem, para a saída desta vida, para entrar em outra dimensão. Por que não Lula? Então também os seus pares, os seus aliados, as pessoas mais próximas da sua vida, do seu dia a dia, lidam com esta hipótese diariamente e têm várias alternativas. Curiosamente, no caso de Lula, aparentemente não há, na esquerda brasileira, nos setores democráticos, progressistas, ninguém com carisma, ninguém com a história epopeica de Lula para substituí-lo. Mas eu aprendi que em política não existe espaço vazio. Pode ficar vazio por 1 ano, 2, 3, 4, mas não chega a ficar uma década. Na velocidade que a sociedade atual evolui, não chega a ficar nem uma década o espaço vazio. No caso, se Lula vier a fazer a passagem, haverá quem preencha esse espaço. Não adianta especular, é Boulos, é Haddad, não sabemos. Pode ser até um
uma pessoa incógnita, anônima, que a gente ainda não viu e que pode ser emergente. Mas isso, no desespero, na tensão nervosa que se abate sobre todos nós hoje. Meu Deus, e se Lula morrer? Meu Deus, Lula não pode morrer. E Lula não pode nem deve morrer. É o que todos nós sabemos. É o que todos nós queremos. Que ele continue vivo, com saúde, dando show de habilidade política, de diplomacia, de capacidade de organização. Grande, grande estadista, grande mestre, habilidoso mestre. Mas a hipótese sempre é colocada para mim, para ele, para todos nós. Aliás, deveria ser colocada para todos os seres humanos, independente da idade. Porque desde o dia que a gente nasce, a morte também está do nosso lado. A vida e a morte fazem parte da nossa vida. O pastor Caio Fábio diz claramente que quando a gente transcende, a vida e a morte é tudo igual. A gente entra na eternidade, não há distinção. E a gente convive com essas duas fases da nossa existência. Mas, minhas amigas, meus amigos, o momento é de bastante tensão, de bastante apreensão. Mas o Lula vai sair desta para melhor, com toda certeza. Com toda certeza nós teremos Lula de volta. Nós somos otimistas, nós apostamos na alegria. E neste momento, mais do que nunca, muita calma, muita paciência, muita prudência, muita racionalidade. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Grande, bem-vindo. Xanda falou, né? Eu acabei combinando a camiseta com o bem-vindo, né? Exatamente. O Douglas fala uma coisa que vai ser o meu assunto aqui em seguida. Discordo fortemente do bem-vindo em relação a não sabemos quem é o sucessor de Lula. Pode ser uma pessoa incógnita, não é que pode ser uma pessoa incógnita, não é assim na política. Não é assim na política. E já saiu pesquisa sobre isso, tá, gente? É óbvio que tem uma sacanagem da mídia golpista nisso, mas vamos falar muito francamente aqui. O sucessor do Lula, e vai ter que ter uma preparação para isso, e eu não acho que o Lula vai realmente falecer no que aconteceu agora, e a saúde do Lula é bem melhor do que a do Dória, mas assim, o fato é, já está se colocando, sim, o Haddad vou usar uma metáfora do futebol, já estão colocando o Haddad no banco. Tá, ele já está circulando a quadra, ele está fazendo a atuação dele como ministro da Economia, e há um esforço, e aí independe da saúde do Lula, isso é uma coisa que está muito clara no governo, que é inclusive a crítica que o pessoal da esquerda radical faz. Há um foco desse governo nos dados da economia. Isso, meus caros, é óbvio, tá claro para quem está vendo o governo, para quem vê as movimentações políticas em Brasília, tá claro para quem vê as movimentações dos institutos de pesquisa, tá claro. Embora a população nem sempre debata isso, ou debata às vezes pelo prisma errado, que a população vai pegar o preço do supermercado delas, o governo do PT está empurrando o debate para ser um debate sobre economia. Economia. E sendo um debate sobre a economia, o nome correto para ser o substituto do Lula é o Haddad. É o Haddad. E aí entra uma coisa que eu tenho que falar para vocês aqui. Já estou vendo aqui o comentário, né? Beatriz, beijo, querida. A esquerda radical que se prepare para a trolha em 2026. Boa sorte para nós. Eu acho que algumas coisas que a esquerda radical fala a respeito do Haddad, não do programa econômico dele, mas ele precisa ser mais testado e mais refinado como candidato. Ele foi muito bem em 2018. O Haddad perdeu para o Bolsonaro. Ele foi muito bem em 2018. Foi uma campanha de pouquíssimas semanas e ele herdou muito voto do Lula. Mas se a gente não se preparar, e eu não estou falando no caso de acontecer o pior, do Lula falecer. Eu estou falando do Lula não ter condições de saúde para disputar esse quarto mandato. Essa é a questão. Não estou agorando. Ele é o melhor candidato.
Mas se a gente não tiver um plano B e um plano C, Saragói está falando aí do Camilo Santana. Eu acho o Camilo mais fraco. Mas é outro nome. Agora é o seguinte, meus caros. Se a gente não preparar o Haddad, a gente vai ter problemas em 26. Embora as pesquisas indiquem o contrário. A gente tem que começar a falar mais abertamente as coisas, gente. O Lula é o maior líder político que esse país já presenciou. Ele é maior do que Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi governante do país sob uma ditadura. Isso precisa ser dito. Ô, Carla Mori, que loucura. Carlinha Mori já chegou aí. Papum fechou a nossa conta. Faltam 2 membros só, gente. Quem puder aí. Nossa, gente, que live doida. Já estamos aí com a nossa meta financeira batida. Faltam 2 membros. Eu tô em dúvida com 26. Eu tô em dúvida com 26. Eu acho que a gente tem que ter um plano B. E eu acho que, eventualmente, esse plano B tem que virar plano A. Tá? O Haddad tem que ser preparado para isso. Não acho que o Alckmin vem. Eu acho que o Alckmin pode ser feito, inclusive, um acordo para ele permanecer como vice. Mas nós temos que ter um plano. E isso não significa a gente agorar o Lula, falar mal da saúde do Lula, querer a morte do Lula. Eu sou a última pessoa a querer isso. Mas nós temos que ter uma discussão madura sobre formação de novos quadros. De novas lideranças. E isso não é culpa exclusivamente do Lula. A nossa esquerda, a Sara sabe disso, e a Sara virou nova membro e agora ganhou o nosso curso. A nossa esquerda está envelhecida. A nossa esquerda está sempre dependendo dos mesmos nomes. A nossa esquerda precisa fortalecer novos nomes. E com todas as críticas que se façam ao Haddad, o Haddad tem que ser fortalecido nesse processo. Não, eu sei que vocês me conhecem, mas é legal eu falar não só para as pessoas que estão no chat nesse momento, como isso aqui vai virar depois um corte no nosso canal. Então, como isso vai virar um corte no nosso canal, é fundamental que qualquer um leia o que eu vou falar aqui. Qualquer um olhe o que eu vou falar aqui. Não significa que eu não tenha críticas ao Haddad. Vou falar até uma história para vocês, gente. O Haddad é uma pessoa que eu não critiquei que nem essa galera da esquerda radical, mas eu já fiz críticas. Muitas. Ao Haddad. Mas se ele vai ser o nosso nome para 26, se ele vai ser o nome para 30, nós temos que fortalecer esse nome. Nós temos que ter articulação. A gente tem que parar de se sabotar. Sara sabe disso. Não tô chamando de velha, não. Tem a minha idade, pelo amor de Deus. Então, meus caros, vamos fortalecer novos nomes. Não acho que o Boulos é o nome para substituir o Lula agora, por estar no PSOL e por uma série de questões. E olha que eu gosto muito do Guilherme. E o Douglas lembra uma coisa importante, essa história é verdade. O Haddad fala isso em entrevistas atrás de entrevistas, é verdade. Até porque quem costurou o Lula para emplacar o Alckmin de vice foi o Haddad. O Haddad foi muito fiel ao Lula e ao PT e o meu voto é nele, exatamente. O Haddad tancou a prisão do Lula, gente. A prisão do Lula. Se tem 2 pessoas que o Lula tem que ser eternamente grato, nesse processo todo que a gente passou nos últimos anos, além das matérias que denunciaram o casuísmo do Moro, são 2 pessoas. Eu sei do Haddad, eu sei porque eu entrevistei ele no Instituto Lula, no momento em que o Lula perigava ser preso. 2 pessoas o Lula tem que agradecer muito nesse processo. O Haddad e a Gleisi. A presidenta Gleisi Hoffmann foi uma das pessoas mais corajosas nesse processo todo. São pessoas corajosas. O presidente da República estava preso, sem provas de crime, e essas pessoas estavam de fato do lado dele. Estavam de fato do lado dele, atrás de toda e qualquer forma de fazer ele se manter vivo politicamente. Não o abandonaram em nenhum minuto.
Tô percebendo uma disputa entre os ministros nordestinos, sim, Sarinha. Verdade. Então, meus caros, nós precisamos de planos B, planos C. Precisamos de outros nomes. A Glaze é um nome maravilhoso. Eu acho que a Glaze deveria ser, agora nessa troca de guarda do PT, ela deveria ser ministra. Eu acho que Glaze deveria ser ministra. Várias pessoas eu acho que deveriam ter cargo de ministro ali. Eu acho que o Lula precisa premiar essas pessoas também. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.